E aí, colegas, tudo bem? Vamos a mais uma aula falando hoje sobre crase. Crase sempre falando de redação. Se você está desmotivado, tem um motivo, né? Não fique desmotivado, não. Muita gente disputando, muita gente tentando fazer o concurso. Se você está aqui é porque você quer. Então você já está um passo à frente dos seus concorrentes. E vamos falar de crase. Não daquela forma da escola, não daquela forma tradicional. Vamos falar de crase na redação. Crase para concurseiro. Vamos lá, olha só. Vocês façam o seguinte. Como é que eu vou saber se eu uso crase ou não? Primeira coisa que eu tenho que saber é que eu só vou usar acento indicativo da crase se a palavra for feminina. Tem que ver uma palavra feminina. Ah, a palavra é feminina? Então eu posso fazer o uso do acento indicativo da crase. Assim que funciona. Então tem que ver a palavra feminina, então eu posso ter crase. Qual é o grande macete? Qual é a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês para fazer uso da crase ou não? Então olha aqui, ó. Haverá crase diante de palavra por gênero feminino, quando substituindo-se por masculina ao. Como é que é isso, professor? É o seguinte, ó, dirigiu-se à cidade. Eu estou fazendo uso de crase. Por quê? Porque quando eu pego essa palavra aqui feminina e troco por qualquer uma outra masculina, deu ao. Como é que é isso? Dirigiu-se à cidade. Aí eu quero saber se eu tenho crase. Troquei por uma masculina. Dirigiu-se ao curso. Dirigiu-se ao circo. Dirigiu-se ao amigo. Então, sempre que eu trocar por uma palavra masculina ideal, vai ter o acento indicativo da crase. Esse é o grande macete. Peguei a palavra feminina, troquei por uma palavra masculina. Se na substituição ideal, eu vou ter o acento indicativo da crase. Esse é a grande dica para você, concurseiro, que tem que fazer rápido, tá bom? Vamos para uma segunda situação. Olha o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho aqui, ó. Conheço a cidade. Aí quero saber se vai ter crase ou não. Vou substituir por uma masculina. Conheço a cidade, conheço o curso, conheço o circo, conheço o amigo, conheço o shopping. Aqui, ó, só deu o, não deu ao. Então aqui não tem crase. Olha aqui, ó, está sem crase. Então essa é a situação. Pego a palavra feminina, substituo por uma masculina. Deu ao, tem crase. Não deu ao, não tem crase, tá? Não esqueçam disso. Locais geográficos, né? Como é que eu vou saber se vai ter crase ou não quando eu falar de lugares, né? O que eu faço? Olha só. Vou à Bahia. Eu pego, vou à Bahia. E quando eu volto da. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. E se eu volto da, crase lá. Está certinho. Olha aqui. Vou a Brasília. Se eu vou a Brasília, eu não volto da Brasília. Eu volto de Brasília. E se eu volto de, crase para quê? Não tem crase. Então, qual é a situação? Se eu vou à cozinha, eu venho da cozinha. Tem crase. Se eu vou à Itália, eu venho da Itália. Tem crase. Se eu vou à Argentina, eu venho da Argentina. Tem crase. Se eu for a Cuba, eu venho... É isso aí. Eu venho de. E se eu venho de, crase para quê? Então, aprendam isso. Se eu vou a... Se eu volto da, crase a. Se eu volto de, crase para quê? Tá bom? Nunca mais esqueçam isso. Agora tem um detalhe. Mesmo que você volte de, mas se o local for qualificado, eu vou fazer uso da acento da crase. Olhem só como é que isso funciona. Vou a Manaus. Se eu vou a Manaus, eu venho de. Então não tem crase. Porém, está qualificado. Ó. Tá aqui, ó. Vou a Manaus da Zona Franca. Nesse caso, mesmo voltando de, eu vou fazer uso do acento. Então aqui está perfeito com acento, porque está qualificado. Então se eu modificar o nome da cidade ou qualificar de alguma forma, aí eu vou fazer uso do acento indicativo da crase. Por exemplo, vou a Brasília, venho de Brasília. Agora se eu for, vou a linda Brasília, ó, coloquei aqui, ó, aí eu vou ter que botar crase. Só se eu modificar ou vier qualificado, não adianta, mesmo voltando de, vai haver o acento indicativo da crase, tá bom? Vamos continuar a nossa conversa aqui. E aí? E quando a situação for regência nominal? Sabe que a crase é um problema muito sério, né? Ela tem a regência verbal e tem a regência nominal. A regência nominal, como é que ela vai acontecer? Quando os nomes pedem também a preposição, aquele negócio todo. E como é que nós vamos resolver isso? Nós resolvemos na seguinte situação. Se eu pegar o meu a, né? O meu a,
no plural ou no singular, claro que a crase é para cá, né? Aqui plural ou singular. Quando é que ele vai ter o acento indicativo da crase? Quando eu conseguir substituir por para a, plural ou singular, ou para as, né? Na ou nas, pela ou pelas, com a ou com as. Então, se eu consigo substituir meu a no plural ou no singular por uma dessas situações aqui, eu troquei por um desses aqui, eu vou fazer o uso do acento indicativo da crase. Então vamos ao macete, como é que isso vai funcionar? Deu recado à diretoria, deu recado para a diretoria. Então aqui eu vou fazer o uso do acento indicativo da crase, porque aqui é diretoria, não é diretora. Se fosse diretora, eu trocava por ao diretor, mas aqui já é diretoria, né? Aí é outra situação. Olha aqui. Estava à porta da miséria, estava na porta da miséria, tá vendo aqui? Fiz a substituição. Chegaremos às 5 horas, chegaremos pelas 5 horas, né? Então fiz a substituição, vou fazer o uso do acento indicativo da crase. A Globo associou-se a Bandeirantes para a cobertura do carnaval. A é com a. Então fiz as devidas substituições, farei uso do acento indicativo da crase, né? E aí, quando falamos de horas, aqui ó, crase indicando horas. Para que eu saiba se vai ter crase ou não em horas, eu faço uma simples substituição. Para que eu saiba se tenha, né, eu vou trocar por pelo ou pelas. Se eu substituir, eu vou fazer uso de crase em horas. Porque não são todas as horas que vão ter crase, como existe essa lenda por aí, isso é uma lenda, né? Aí eu tenho aqui, ó, às 3 horas, abrirei o escritório. Então tem uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula, eu começo a ler daqui para frente, é o que eu sempre explico. Então olha só, abrirei o escritório pelas 3 horas. Então essa crase aqui está correta. Encontrar-nos-emos às 4. Encontrar-nos-emos pelas 4. Então aqui vai haver o acento indicativo da crase, tá bom? Aqui continuando, vocês sabem que as locuções com palavras femininas, olha só, femininas, vai haver o uso do acento indicativo da crase. Então eu tenho aqui, às vezes, à direita, à noite, à procura de, a proporção que. Só se liguem no seguinte, se eu falar à noite, eu tenho que me ligar, que é diferente de eu falar assim, ó, à noite está clara. Isso não é uma locução. O que está clara? À noite. Isso aqui é um sujeito. Então isso aqui não é uma locução. Então aqui não tem que ter clara. Agora se eu falar assim, e aí, conheci uma menina, né? Ou um menino, e aí, tudo bem? Como é que você vai? Legal, poxa, a gente começa essa conversa logo mais à noite. Aí é uma locução. Então se liguem no que é locução e no que é sujeito ou substantivo de uma forma correta. Então a locução é esse tipo de coisa. Onde é que você... onde é que fica a casa do João? Fica logo ali à direita. Isso é uma locução. Então esses termos em locução estarão sempre fazendo uso do acento indicativo da crase, tá bom? E aí, vocês sabem que existem algumas expressões que estão sempre fazendo uso do acento indicativo da crase, né? Vocês sabem quando eu consigo subentender a modo ou a maneira, né? Se estiver escrito, ou se estiver subentendido, vou fazer o acento indicativo da crase. Então tem aqui, ó, usam sapatos à moda dos 15, usa temperos à moda mineira, né? Então vai haver sempre o acento indicativo da crase nessa situação, tá bom? Vocês sabem que eu também faço uso de crase quando eu tenho aquela, aquele e aquilo, mas aí, quando é que eu vou fazer? Quando eu conseguir substituir, né? Deixa eu cortar aqui para ficar mais claro. Por um desses, ó. Aquele vai ter crase quando eu conseguir substituir por a este, para aquele ou naquele. Aquela vai levar crase quando eu substituir por a esta, para aquela ou naquela. E aquilo vai ter crase quando eu conseguir substituir por a isto, para aquilo ou naquilo. E aí eu não vou ter problema nenhum quando eu fizer esse tipo de substituição, né? Fiz esse tipo de substituição, vou fazer uso do acento indicativo da crase, né? Também, deixa eu apagar aqui. Vocês sabem que o pronome relativo, ele é um desgraçado, né? O que é pronome relativo, ele é desgraçado. E aí, o que acontece? Ele também pode fazer uso de crase. Mas como é que eu faço com vocês? Como é que eu vou resolver isso para vocês? A grande dica é isso aqui, ó. Vocês vão pegar, né, o que ou a que, ó. Quando é que ele vai levar crase? Quando eu conseguir substituir por ao que. A qual vai ter crase quando eu substituir por ao qual. Mas como é que isso funciona? É só substituir? Não.
eu tenho que pegar toda a oração e botar no masculino. Se ideal, vai ter crase. Se não ideal, não vai ter crase. Aí eu tenho aqui, ó, a ideia é igual a activa. Eu quero saber se aqui tem crase ou não. O que eu vou pegar? Vou pegar a palavra ideia, que é menina, vou trocar por um masculino. Qualquer masculino. Se ideal, vai ter crase. Então, a ideia é igual a que tive. O seu pensamento é igual ao que tive. Então, aqui, ó, deu ao, tem crase aqui, está certinho. Mas é qualquer situação. Então, a ideia é menina. Vou trocar o seu relógio é igual ao que tive. Então, vai ter crase. Qualquer palavra masculina. O seu quadro é igual ao que tive. O seu jumento é igual ao que tive. Essa situação, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. A redação a qual me refiro é fácil. Redação é menina. Vou trocar por um masculino. Aí eu coloquei aqui, ó. O teste ao qual me refiro é fácil. A redação a qual me refiro é fácil. O teste ao qual, ó, deu ao qual, e aí faz uso da crase. Está muito perfeito, né? Colegas, vou falar uma coisa para vocês. Essa aula continua na parte 2, né? Então vai ficar muito grande, ela está sendo cortada, vai ter uma segunda parte, vamos falar de casos especiais, vamos continuar a situação de que nós estamos falando, tá? Outra coisa, não esqueçam, a aula é 0800, a aula é grátis, vou estar aqui toda semana postando uma aula nova com vocês, mas nós temos o projeto de correção de redação. Se você está interessado em fazer a correção das suas redações, mandem para a gente, faça contato conosco, né? Que nós temos um pacote que vai caber no seu bolso, pode ter certeza, tá bom? E aí, ajude, coopere, divulgue, assine o nosso canal para que nós possamos crescer e ajudar mais gente. Só informe o seguinte, a minha redação é para corrigir no estilo Polícia do Paraná, ou a minha redação é para corrigir Polícia Federal, ou Polícia Civil, é só informar o Estado, a minha redação é para o Enem, beleza, vamos corrigir. A minha redação é para a USP, então vamos corrigir estilo da USP, vamos corrigir o ERJ, vamos corrigir Enem, vamos corrigir ESA, vamos corrigir SpaceX, só informe a banca, AFA também, não importa, só informe a banca, ó, corrija no estilo tal e os nossos consultores vão fazer a correção conforme a banca, tá bom? Então, continua no próximo vídeo, né? A continuação dessa aula e até a outra semana e até o próximo vídeo, né?